Fala galera, tudo bem? Hoje aqui tô com duas representantes femininas do nosso corpo de profissionais. Uma alegria imensa ter vocês aqui, Raquel e Patrícia. Meninas, queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho de vocês, a função de vocês aí, pra gente dar entrada aí a essa conversa, esse bate-papo gostoso. Bom dia, Nico. É uma honra estar aqui, né, para a gente poder conversar sobre o que a gente faz aqui na Master, na empresa. Então, eu me chamo Raquel, sou zootecnista e coordeno a área de pesquisa e desenvolvimento da agropecuária, então aqui na Master. Bom dia, então. Obrigada pelo convite, Nico. Eu me chamo Patrícia, trabalho na área de garantia de qualidade das fábricas de rações. E é isso. Bacana. Feitas as apresentações aqui, nós vamos fazer um bate-papo aqui. Obviamente, como eu estava falando antes, a área de vocês, elas são um pouco, obviamente, né, com funções diferentes, mas elas são duas áreas de apoio, né, a produção. A gente vai falar um pouquinho mais aqui, a área de vocês estão ligada um pouco mais à área de agropecuária, tanto a pesquisa e desenvolvimento quanto a área de controle de qualidade. A gente também tem essas áreas afins na área da indústria, mas hoje nós vamos fazer um focozinho um pouco na agropecuária. Raquel, primeira coisa que eu queria ver contigo, você já me deu um pouco da deixa, o que significa esse PID, né? Até o E é um pouco diferenciado aí. Então, PID significa pesquisa e desenvolvimento. Então, ter um PID dentro da empresa tem a intenção de você identificar tecnologias, produtos, manejos, que eles vão ser viáveis ou não de se aplicar depois em todo o ambiente produtivo. Então, a gente trabalha nesse sentido de você conseguir trazer informações que a gente tem de trabalhos científicos, de outras empresas e testar se é viável ou não a aplicação dentro do nosso sistema produtivo. Porque cada sistema produtivo tem suas características específicas, né? Então, nem sempre a gente consegue simplesmente copiar. E ter o setor de pesquisa e desenvolvimento, ele serve muito para isso, para que a gente faça as pesquisas dentro do sistema e desenvolva também, né, algumas tecnologias, algumas formas de manejo que vão ser mais viáveis, vão gerar mais sustentabilidade para o negócio. Talvez muitas pessoas já me conhecem, sabem que eu venho da área, eu sou assim, uma área irmã da zootecnia que você falou, eu sou veterinário. E também trabalhei nessa área aí muito tempo. É importante a gente salientar aqui, Raquel, eu acho que é um ponto muito, muito importante do que tu falou, que existe a gente transformar aquilo que a gente lê, aquelas pesquisas que são desenvolvidas muitas vezes em ambientes controlados, não necessariamente elas são aplicáveis dentro de uma produção em grande escala, em volume, na maneira como é feito hoje, até porque assim, existem N fatores ambientais que podem contribuir. Quando a gente fala um experimento dentro de uma universidade, ou in vitro, ou com ambiente controlado, você não tem essas diferentes variações e que podem sim influenciar no animal. Então, como que é feita vamos dizer assim, pego essas tendências que tem no mercado, né, de pesquisa, né, vamos dizer, basicamente isso aí, e conseguir verificar numa situação real se aquilo é possível ou não de executar. A gente tem várias formas de ter essa informação, né? Então, a gente trabalha em duas linhas. Uma que é a linha de inovação, então que a gente pesquisa coisas que tem no mercado, de fornecedores, de universidades, novas, diferentes, e aí a gente escolhe normalmente se for sítio 1, uma granja interna ou um integrado que a gente possa aplicar. A gente tem uma unidade de pesquisa que é uma integração, é um ambiente produtivo normal, mas que a gente adaptou para fazer pesquisa. E tem também pesquisa que a gente faz no cotidiano, na produção, né? Então a gente pega essa linha de inovação, essa tecnologia, e a gente desenha ela para aplicar nessa granja, nesse sistema produtivo, e faz o teste contra um controle, claro. Então eu vou ter animais que não estão recebendo essa tecnologia e animais que estão recebendo a tecnologia. E depois a gente compara o que a gente tem de ganho ou não, né? Da mesma forma, a gente pode pegar sistemas de manejo de universidades, um dado que surgiu,
E a gente vai ver, olha, ele realmente, o dado que a gente olhou, ele é legal, ou seja, eu tenho melhor desempenho, eu tenho uma melhor viabilidade econômica, ou eu tenho uma menor excreção de nutrientes, né? Então, ponto de vista ambiental, com esse dado. E aí eu faço também um teste em loco aqui, eu aplico com esse manejo diferente ou sem esse manejo diferente, qual que tenha realmente o resultado. Eu consigo ter o resultado igual àquele que foi lá na pesquisa da universidade ou não? Ou é melhor, às vezes é melhor do que teve na universidade, ou às vezes não, às vezes ele é melhor, mas financeiramente ele não é sustentável, então todos esses pontos a gente avalia no final. Mas é isso, a gente pega a inovação ou o dado científico e aplica na realidade de produção, de uma forma semi-controlada, né, com os animais não recebendo e aqueles recebendo ao mesmo tempo, e depois a gente faz a análise das informações. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque assim, a gente, tecnologia tem a roto, seja tanto na área de P&D quanto na área de controle de qualidade. Agora, transformar aquilo, né, uma ideia ou uma tecnologia, que ela se torne viável, ou seja, eu digo que qualquer área que a gente trabalhe, tudo é possível, porque as inovações estão aí cada vez mais aparecendo. Agora, transformar aquilo que tem um custo-benefício e que seja, assim, não só aplicável, mas que tenha uma viabilidade econômica. Porque também não adianta você gastar, então, vou fazer uma brincadeira de conta aqui, gastar R$10 numa tecnologia por animal, vamos supor, fazer uma analogia aqui, e eu ter um resultado de 8. Ele me trazer um resultado econômico de 8. Ou seja, de nada me adiantou. Ou mesmo empatar, porque você... às vezes eu sempre... Eu não sei se eu estou certo ou errado, me corrija se eu estiver errado, mas às vezes a conta é mais ou menos assim, ó. Para R$1 investido, tu tem que ter no mínimo 2 de retorno, porque tem os momentos que de variação daquela tecnologia. Ou mesmo dentro de uma análise que você coloque, por mais que é estatístico, tu tem falha também, né? Tu tem momentos que ela não é tão precisa quanto... Então tu tem que ter talvez um gap maior de resultado para aquilo se transformar numa ação real no dia a dia, né? Exatamente. Esse valor a mais você tem que ter para garantir que aquilo que você está informando, porque é uma responsabilidade, né? No momento que eu tenho o resultado, eu passo para o gerente de sítio 3, para o gerente de sítio 1, a informação e falo, pode aplicar que vai ser bom. Então tem toda essa responsabilidade, a gente trabalha realmente com essa margem, tem todas essas questões. E claro, tem coisas que às vezes elas têm que ser aplicadas, então tem várias coisas que a gente trabalha que vão envolver meio ambiente, envolver bem-estar animal, vão envolver custo, então que a gente precisa ter um olhar também diferente. Então tudo depende do objetivo, né, do que a gente está testando. Mas a área é bem nesse sentido, da gente conseguir transformar aquela informação em benefícios de custo, benefícios de viabilidade, sustentabilidade de negócio, de bem-estar animal, né, de sanidade, né, que eu quero ter animais que eles têm um desempenho melhor, que eles têm uma sanidade melhor, que eles têm um bem-estar animal melhor, para que a gente consiga avançar na sustentabilidade do negócio. E obviamente que aquela história que time que está ganhando não se mexe não é de toda verdade também, claro, dentro do P&D, porque tu tem que buscar sempre, por mais que às vezes tu tenha um resultado bom, e assim comparativamente aos seus concorrentes, ou ao seu vizinho, ou até mesmo ao universo que você faz parte, tu sempre tem que buscar evolução, né? Isso faz parte, acho que da essência, e a Master tem muito disso, né, Raquel? Tu tá aí, a gente tá falando ali em off aqui, 5 anos dentro da empresa. E com a tua vinda também já existia um processo anterior, mas obviamente que ele se amplificou com a tua chegada aí para a gente buscar sempre estar na vanguarda da produção. Exato, eu lembro muito uma frase do Mário, conversando conosco. Ele fala, a gente não precisa inventar a roda, mas a gente não pode ficar atrás da carroça. Então a gente tem que seguir com os processos como eles são, os processos que chamam mais tradicionais, mas sempre buscando o que a gente tem de diferente para a gente aplicar. Então, se o P&D, né, que é a área de pesquisa, que está em desenvolvimento, não tiver o tempo inteiro atento a mudanças, então tá errado. Isso tá no nosso DNA
E eu vejo muito isso na empresas que eu vim, né? A gente tem muito essa ideia de ver o que tem diferente, testar, ver o que é aplicável, o que não é, para a gente poder avançar. Então, essa é a essência mesmo do setor. E nada como nesse caso aí, né, Patrícia? A gente fazer todos os experimentos e buscar melhorias e buscar um crescimento contínuo no nosso processo sem pensar em controle de qualidade. Controle de qualidade, ele, na verdade, é quase que uma afirmação do que a pesquisa vai buscar. Não só naquilo que é o dia a dia, mas sim para validar também as tecnologias que a gente tem. Exatamente. Né? Então, assim, como que no dia a dia a gente consegue, através desse controle? Porque quando a gente fala, às vezes, qualidade, a gente pensa que é controlar o produto final. Não, né? Tem todo um processo desde da chegada do produto, da produção dele, daquilo que tanto a agropecuária, quanto o nutricionista, quanto o P&D desenham, como garantir que isso aí sim chegue no animal nas melhores condições possíveis. Hoje, na área da qualidade, a gente consegue ter o controle do processo desde o recebimento da matéria-prima, no momento que ela é processada e se torna a ração, né, que vai lá para o integrado, até chegar no frigorífico. Então, a gente tem em cada etapa do processo, a gente tem um controle e que a gente consegue rastrear e ter o histórico de toda aquela matéria-prima dentro do processo. Então, isso é um fator que ajuda muito, né, quando se tem um problema ou quando você quer saber o que determinado integrado lá recebeu na ração, a gente consegue voltar ao histórico e rastrear tudo isso dentro da fábrica. Ou seja, não é um controle de produto, é um controle de processo. De processo e do produto também. A gente tem um histórico, um exemplo de uma carga de milho que recebeu. A gente consegue rastrear ela desde o dia que recebeu, de qual fornecedor que foi, se ele estava dentro dos padrões exigidos ou não, e quanto que ele foi armazenado, quanto que ele foi dosado, quando ele se misturou às outras matérias-primas e se tornou ração, quanto que ele foi expedido, qual dia, qual quantidade. Então, isso todo esse histórico a gente consegue rastrear através da área da qualidade. Sabe do que eu sou fã de verdade? Família reunida e Sulita na mesa. Experimente, seja fã você também. Carne suína é Sulita. Você vê que a gente que está bastante, eu já estou mais de 20 anos na área, parece que a garantia de qualidade ela assim, ela está inerente ao negócio. E não é bem assim, né? A gente vê em empresas que não têm as condições que, por exemplo, a Master tem de monitorar e inspecionar todas essas... Hoje, o que a empresa possui de tecnologia para fazer assim, o dia a dia do controle de qualidade? A gente tem os softwares de produção, né? Que através deles a gente consegue ver quanto que está dosando ou se a fórmula que a nutrição mandou, né? Tem um parâmetro de quanto que eu vou dosar de cada matéria-prima e tem um tempo de mistura. Então, esse software de produção que tem hoje nas fábricas, a gente consegue monitorar tudo isso. Desde o recebimento, né? Tem o histórico também da data que chegou a matéria-prima. Então, a gente consegue, por meio dessas tecnologias, garantir que o produto, quando ele entrou e como que ele saiu. Hoje, se você assim, só para a gente tentar ser um pouco mais... tem pessoas que às vezes não conhecem o processo. Para nós, está um pouco na nossa cabeça, né? Mas hoje, todo o recebimento, seja ele de macronutrientes ou micronutrientes, eles são avaliados. E ficam numa espera até o resultado sair e para depois ele ser colocado em produção. E, obviamente, respeitando o FIFO, no caso, né? O que primeiro entrou é o primeiro a ser consumido, desde que ele seja aprovado. Isso são feitas análises visuais e também laboratoriais. Nós temos um laboratório hoje que faz essas análises. A gente tem algumas matérias-primas que a gente já pré-aprovou ela. Então, ela veio, passou pela área de compras, passou pelo laboratório, que fez análises prévias, e nos disse essa matéria-prima está dentro dos padrões de qualidades que a gente exige. Então,
A gente inicia o recebimento dela, e aí no recebimento a gente faz algumas avaliações mais sensoriais, né? Ver a qualidade. O milho, por exemplo, a gente classifica, né, qual que é a qualidade, se está variado, se está úmido. E alguns micronutrientes a gente acompanha um laudo, né, que garante que ele está dentro dos padrões que a gente exigiu. Então, hoje tem esse conjunto aí com o laboratório, né, de avaliar a matéria-prima, e algumas outras matérias-primas a gente faz análise durante o uso para saber se o que a gente combinou lá com o fornecedor do padrão de qualidade está ok, ver se atende isso ou não. Sim, e existem casos, isso é óbvio dizer, e é importante dizer que existem casos que a gente faz a devolutiva do produto. Existe. Uhum. Porque não estão dentro das condições, às vezes até nem o produto não tem problema. Às vezes até casos, por exemplo, eu me lembro muito bem de problemas no transporte. Ou a carga estava descoberta, ou criou-se umidade. Então, até para não correr esses certos riscos, existe esse controle de... Existe. Toda a carga de produto que chega é avaliada, desde as condições do caminhão e as condições da matéria-prima. Se não está rasgado, se não está umidade, ou quando chove, né, se veio coberto com lona e tal. Então, todas essas avaliações são feitas no momento que o caminhão chega na fábrica. Que bacana. Agora eu vou colocar vocês duas numa fria aqui. A gente tem recebido várias pessoas aqui, é a primeira vez que eu vou perguntar isso. Esse ano a gente está completando 30 anos. A área de vocês, para mim, é uma área muito de inovação e pesquisa. Tanto uma quanto a outra área. E a gente fica fazendo, obviamente, quando você completa mais uma década de vida, você começa a pensar tudo como nós chegamos até aqui. Isso tanto pessoal tanto profissional quanto pessoal. Tu se questiona muito disso. Só que a gente, como eu falei antes ali, a tecnologia ela está cada vez mais onipresente, né? Ela faz parte do dia a dia, muito mais na área de vocês do que talvez em outras áreas. Pensando nisso que a gente chegou até dos primeiros 30 anos aqui, a pergunta é para as duas aí, hein? Então quem responder primeiro, a segunda vai ter a chance de pensar. Como que vocês estão vendo os próximos anos em cada área? Não precisa ser os próximos 30 anos, pode ser os próximos, daí 1 ano, 2 anos, 3 anos. 30 anos é um período bem longo. Tá. Imaginar como vai estar. Mas dentro do setor de pesquisa é continuar buscando inovações, e principalmente a gente fala muito de equipamentos. Equipamentos que auxiliem no dia a dia da produção, né? Porque a gente vê... Tu acha que, não querendo te cortar, mas que a inteligência artificial que se fala tanto hoje em dia, ela vai ter um papel importante também dentro da produção? Vai ter sim. E principalmente isso, na geração automática de dados para tomada de decisão. Eu acho que esse é um ponto que já está avançando bastante. Até a Patrícia citou ali dos softwares, né, que várias coisas que a gente faz, a gente tem em tempo real o que está acontecendo. Ou você pode voltar alguma coisa de 2 meses atrás em não estalar de dedos. Então, isso a gente tem que estar buscando para trazer. A gente está inteligência artificial de uma forma simples, mas, por exemplo, câmeras que pesam um animal, sem você precisar de uma balança. Então, são inovações que vão chegar forte nos próximos anos e que a gente tem que buscar. Inteligência artificial, sim, e principalmente do ponto de vista do P&D, formas de você gerar dados com mais rapidez, agilidade, para você ter uma tomada de decisão mais rápida. Acho que esse é o ponto que eu espero para os próximos anos, que a gente consiga buscar e trazer para o sistema produtivo da Master. Da Master e da agropecuária como um todo, né? Acho que a direção do avanço ela vai ser essa. Aí na área de garantia da qualidade é a mesma linha, né? A tecnologia, a tomada de decisão hoje, ela já é rápida, né? Mas a gente tem bastante papel, bastante formulário, né? Então eu acho que daqui a uns anos não vai mais existir o papel dentro das fábricas, né? A gente vai ter tudo computador, softwares que vão nos nortear nisso, né? Então eu acho que a tendência é que a gente só aumente mais o uso dessas tecnologias dentro do processo. Dentro da fábrica de ração, uma coisa que... Porque, assim, muitas das coisas já... propriamente o que você falou, Raquel, da questão da análise por vídeo, isso já vem se tratando há um tempo. Mas a tecnologia também precisa maturar para chegar num ponto que ela seja confiável. Na própria fábrica de ração, eu lembro que há mais de 5 anos atrás a gente falava, e já existem casos, né, de você... porque existem pequenas variações nutricionais,
em matérias-primas. Por exemplo, milho, pode ter uma variação do próprio milho que tu recebe de quilocalorias por quilo, por exemplo, ou seja, da sua energia, ou de um farelo de soja da sua proteína, podendo variar de 1, 2, 3 pontos, e está dentro da conformidade. Mas tu conseguir produzir uma batelada, né, um lote, com as quantidades exatas do que você necessita. Ou seja, se faltar, tu pode complementar, ou se estiver sobrando, você conseguir dar uma redução, que é uma questão de economia de escala também. Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje a gente, dentro do laboratório das fábricas, né, até puxando um pouco a brasa, porque lá quando a gente iniciou o laboratório, eu estava bastante envolvida, né? Hoje já estou um pouquinho mais afastada, mas a gente tem ainda como um filho, né? A gente hoje consegue, a gente tem equipamentos de análise em tempo real, né? Você consegue... Hoje eu sei o que eu estou utilizando para produzir ração hoje, sei o que eu estou utilizando amanhã, então... Mas ainda é usado a média, né? Isso. Ainda é usado a média. Faz uma atualização periódica, né, desses valores dentro dos sistemas de formulação, de ração, para você ter isso mais preciso, mas é claro que ainda não é em tempo real, mas isso é algo que nos próximos anos, sem dúvida, vai acontecer e vai se tornar mais fácil. Hoje tem ferramentas, mas elas são bastante complexas. Elas exigem alguns níveis de tecnologia que são difíceis de utilizar, tem bastante erro, então... O custo que a gente falou também. Elas não têm um custo tão viável para se implementar. E também tem muitos erros, né, no processo. Então é uma coisa que está se melhorando dia a dia ali para que a gente logo consiga fazer. Mas hoje a gente já tem tecnologias que nos ajudam a ter essa previsibilidade com um tempo menor, né? Mas, sem dúvida, é o futuro, né? O futuro é a automatização, os processos serem feitos rápido, com mais precisão e com mais informação. Eu só fico me perguntando até onde que a gente pode ir, porque você vê que nos últimos 20 anos nós tivemos, vamos falar, um índice bem, que acho que envolve as duas áreas, de conversão alimentar. Nós falávamos em uma terminação próximo a 3 quilos de ração para transformar num quilo de animal vivo. Hoje nós já estamos beirando os 2 quilos de ração. Ou seja, uma evolução considerável nessa... Só que, assim, se você está num patamar que não, na época não tinha uma pesquisa tão avançada e chega nesses níveis que nós chegamos hoje, imagino que a gente também não vai continuar esse crescimento tão drástico, porque o animal tem um limite também de melhoria, seja ela genética, seja nutricional, seja ambiental, seja o que for. Até porque a gente está falando... eu até notei aqui na minha pauta a questão do indivíduo, da singularidade de cada animal, propriamente dito. Então, nós estamos... Você acha que... A pergunta é para as duas, assim, nós estamos chegando num limite, ou o limite ele ainda... Eu acho que ainda tem. Que pergunta, hein? Tem espaço. Se você perguntar isso para uma empresa genética, ela vai falar que vai continuar avançando ainda por alguns anos em níveis similares. Outro exemplo que a gente só também para citar, quantos animais nasciam... Eu escuto o Mário aqui, que é o presidente da empresa, quando começou em 1970, estava falando ali de 6, 7 animais viáveis por fêmea por parto. Hoje nós estamos falando em 16, 17. Tranquilamente, tem muitos partos que a nossa média está nessa faixa. Então são 16, hoje a gente brinca que eu tenho animal, mas falta teto pro leitãozinho. Então hoje eu tenho mais trabalho em conseguir dar leite para ele do que exatamente ter os animais. Mais do que dobrou a quantidade de animal e a fêmea continua no mesmo tamanho. Não, aumentou também. Mas não na mesma proporção. Na mesma velocidade, exatamente. Então tem espaço ainda para crescimento. Lógico que eu acho que o que muda são os objetivos desse crescimento, né? Então, antes era leitão, agora a gente está trabalhando mais na mãe, né? Para que ela tenha capacidade de sustentar esses leitões a mais. Outros objetivos, mas os avanços ainda tem bastante espaço. O que é mais importante é que nós estamos, tanto a garantia de qualidade quanto o P&D está na pauta da massa. A gente não está alheio a
essa busca constante de inovação, até porque é um dos nossos pilares, seja na agropecuária quanto na indústria. E certamente, daí, ao meu ponto de vista, os próximos anos vai dar um salto muito grande, até porque a gente precisa, né? Não é uma questão é uma questão de necessidade. Meninas, queria agradecer com vocês, o papo tá excelente, acho que deu pra gente, o foco da Sulicast, a gente tá falando um pouquinho das diversas áreas para todas as pessoas que trabalham na empresa e alguns curiosos fora dela, para entender um pouquinho mais da gente e do todo o processo que a gente faz. Então, a gente ficando, agradecer imensamente a presença de vocês. A gente tá com essa caneca brinde aí tá sendo cada vez mais disputada aqui na empresa. Tem uns que já estão saindo pelos bastidores ali só para mostrar que já veio participar aqui do Sulicast, tá? Mas brigadão pela presença de vocês. Obrigada também. Obrigada pelo convite. Foi bem legal participar. Muito obrigada. Agradeço o convite, agradeço as perguntas, foram muito, muito boas e exatamente para a gente poder mostrar o que a gente faz aqui. E o orgulho que a gente tem de fazer o que a gente faz aqui na Master. Bacana. Pessoal, queria dizer para vocês, na verdade lembrá-los, sempre acionar o sininho para receber as novidades. Nós começamos 2024 aí com muitas conversas bacanas e que podem esclarecer bastante fatos e curiosidades aqui da empresa. Gente, a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Até mais.